Queridas irmãs, queridos irmãos, todos conhecemos um mito bíblico, uma história, que tem alguma ligação com fatos verídicos, tanto que não se encontra apenas na escritura dos Hebreus, ali relatado. Outros documentos históricos de outros povos falam também deste evento. No entanto, ligados ao mundo ocidental e envolvidos pela fé cristã, aprendemos a buscar nas Escrituras Sagradas a fonte inspiradora de nossa conduta, ou os caminhos que devam ser observados na compreensão daquilo que de verdade corresponde à melhor forma de viver, tendo em vista não aquilo que para nós é muito fácil de aprendermos, que é a melhor forma de viver na terra. Nós somos doutores nisso. Doutores porque por esta especialidade já termos ido e voltado milhares de vezes. Nós sabemos como é viver na terra. Este viver que se vale das coisas do mundo e dessas coisas extrai conforto, prazer, ganhos, poderes. No entanto, exatamente por termos nos doutorado no viver humano, nos enraizamos nele e não conseguimos deixar a terra. Não conseguimos entender o que é preciso fazer para seguir. E por esse motivo, nos infelicitamos. Será que a terra foi construída para ser um paraíso onde 6 bilhões e 500 mil insatisfeitos com a vida que levam, ou ao menos uma parcela muito grande dos seus habitantes, transformem esta estrutura num vale de angústias, num vale de dores, de reclamos? Teria sido este o objetivo da criação? Então as Escrituras se apresentam ao ser humano desde as antigas eras como fonte para irmos ali garimpar conceitos que nos façam entender diferentemente do que temos entendido o que significa estar no mundo. Entre estes conceitos, há um que, como dizíamos, se mistura como lenda ou como fato às histórias de muitos povos. E que repetimos algumas vezes para os outros, esquecidos, no entanto, que o significado primeiro de todas as lendas ou fatos históricos devem ser aproveitados por nós, em primeiro lugar. A vida passa muito depressa, para que a gente ache que o que hoje somos vai durar para sempre. Triste final na vida de muitos que tiveram a fama por berço e o catre por herança, que tiveram manchetes em jornais, abraços de presidentes, festas suntuosas nas quais, como artistas,
compareciam como pessoas especialmente convidadas e que terminaram seus dias como panos ou trapos jogados nos cantos de suas casas, vivendo de recortes amarelos, de jornais envelhecidos, como se ali, naquelas pastas velhas e mofadas, estivesse o seu verdadeiro tesouro. E que a sua vida, perdendo o sentido do brilho, porque tudo passa muito depressa, agora não valesse mais nada. Homenageamos nesta lembrança as rainhas do rádio. Lindinha Batista, Dircinha Batista. Que vivendo numa condição tão especial nos anos 50, pelo talento, pela capacidade de encantar as multidões, foram transformadas em seres no fim da vida, apartados e esquecidos, desencarnando em uma condição muito triste, por revelar duas coisas. Primeiro, a ilusão humana que não se prepara para o que vem depois. E segundo, a indiferença humana que não é capaz de ajudar com o mínimo e sustentar na velhice, que já não tem mais como viver daquela juventude. Mas este erro não é apenas dessas duas irmãs, não diremos um erro, mas este fato não é apenas delas. Como vemos pessoas famosas no mundo que em algumas semanas ou meses atingem os píncaros da fama, em 5 anos ou 10 anos se desgastarem em drogas, em facilidades, em tentações e arruinarem-se. E aos 30 e poucos anos precisarem internar-se para salvarem o que resta deles. Não é a terra responsável por isso. É exatamente a falta de estarmos entendendo o que de verdade, desde a antiguidade, nos está revelado facilmente nestas linhas que a tradição religiosa dos hebreus nos legou, das quais, ou da qual, nós hoje comentaremos uma só. Em um determinado lugar, onde tudo corria placidamente, onde os povos dormiam e acordavam entre seus rebanhos, suas plantações, e que se relacionavam para a procriação da espécie e para os exercícios da afetividade. Em uma região como esta, onde parece que o mundo não tinha problemas, em uma época onde não havia energia elétrica, não havia imposto de renda, como está para amolar aí todo mundo no mês de abril. As pessoas achavam que o mundo era perfeito, ou estava muito bem no tamanho das suas necessidades. Mas um velho recebe uma ordem. Uma voz lhe diz que naquele lugar sereno e plácido, ele construísse um barco. E se pode pensar
Um barco pode ser para ele passear um pouquinho em algum riacho, porque lá o máximo que havia era algum riozinho. Mas o barco que ele recebe como ordem para construir é um navio de dimensões imensas, porque a voz que o ordena construí-lo lhe dá o tamanho real. Na verdade, pelas dimensões, pela forma, pela estrutura, era uma caixa de sapato, não era nem muito um barco. Porque a finalidade principal era não de sair de um lugar e ir para outro, mas era de servir como refúgio, algo que pudesse flutuar. Mas a gente pode pensar, o que é que precisa flutuar numa região como a Anatólia daquele tempo, atual Turquia, cujo interior não possui mar algum, que o que mais possui é pedras e quase numa situação de semideserto, um clima áspero para se imaginar que ali pudesse brotar da terra um volume de água suficiente para fazer um barco daquele tamanho navegar. Mas o homem velho, por que será que foi para um velho? Por quê? Alguém que já não tem mais força física da juventude, mas que tem a sabedoria, a maturidade da experiência. Porque provavelmente, como acontece conosco, se alguém escutasse uma ordem desta e fosse jovem, e tivesse namoradas para encontrar, namorados para se divertir, que tivesse sonhos de, eu vou fazer tal coisa, eu tenho que aproveitar meu tempo, tenho que fazer a pranchinha no meu cabelo, tenho que ir na musculação. E é colocar este conceito, esta ideia, em algum dos desvios que nós colocamos em muitas das situações em que também sendo alertados para que não façamos, ou que façamos diferente, ou que atuemos de outro modo, nós fazemos de conta que não é conosco. E seguimos fazendo as besteiras que nos dão prazer. Por isso não podia a vós procurar esta noção de obediência naqueles indivíduos que, jovens e adequados para construir um navio, não dariam valor nenhum à informação. Sobretudo porque ela não chegou pelo correio, não veio escrita, não caiu do céu como uma tábua esculpida com ordens bem na cabeça do infeliz. Não! Ele escutou, mas vai ver que esse velho deve ser gagá. Que é o que costumavam dizer, e que dizem até hoje das pessoas que têm algo a fazer que pareça absurdo ou inútil. Então, uma voz se dirige ao velho Noé e dá a ele as dimensões do navio. Se escolhe aquele ancião, naturalmente sabe que ele tem condições para edificar. E não se sabe como, porque não se conta com detalhe, mas Noé se põe a trabalhar. Provavelmente deve ter pedido ajuda, deve ter solicitado que pessoas pudessem ajudá-lo. Não havia serra elétrica para cortar toras, para plainá-las, para fazer tábuas, como a moderna serralheria, aquela que eclodiu depois da Revolução Industrial, tornou muito mais fácil o serviço. Construir uma barca daquele tamanho talvez correspondesse ao homem ir à lua, construindo um foguete, arrumar tantas peças, construir
tantas partes, uni-las de forma resistente. Mas o velhinho não reclamou. Senhor, eu vou fazer como o Senhor mandou, e não sei quanto tempo vou precisar, mas eu me esforçarei. E começou a fazer. E então as pessoas que conviviam naquele lugar começariam, naturalmente, se a gente imaginar a cena, porque você não pode ver nada diferente acontecendo que já para ver, né? Será que esse negócio aí? É só colocar alguma coisa estranha, ou começar a bater, ou parar um trator, que já vem um monte de ajudante curioso. O que é isso aí? Esse negócio vai fazer esse furo aí para quê? Será que tem petróleo? Para que essa broca grande assim? E ficam 15 vendo um trabalhar. Tudo curioso. E se agora tudo isso é muito fácil, não é? Porque a gente tem bastante novidade na televisão e a gente pode ver aqui, ou pode ver lá, ou pode ver de longe. Naquela época, numa região tão sem atrativos como era a terra de Noé, ficar ali vendo alguém derrubar árvore, cortar, fazer madeira, planar, colocar, meu Deus, o que será que vai sair aí, não é? E todo mundo assistindo o velho trabalhando. E o velho, por que vocês não me ajudam? Não, eu tenho mais coisa que fazer, vou construir um barco aqui para quê? Qual vai ser o objetivo? Se aqui não tem mar, o rio que tem aqui dá para atravessar a pé. Se puser esse trem aí tão grande desse jeito, dentro da água, ele vai afundar e vai bloquear o rio, esse é o problema. Ou não é? Você está meio gagá, velho. Qual é? Porque também os que ficam assistindo adoram dar palpite. Não é? Dona de casa na cozinha que tem visita e ela vai cozinhar, sabe disso. Mas por que você vai pôr essa assadeira aí? Por quê? Você não polvilha nada assim na assadeira para pôr a torta antes? Ah, não! Você faz assim e para gratinar, como é que você gratina? Eu faço diferente. Vai assistir televisão, deixa eu cozinhar aqui, senão vai dar errado. E eu vou perder todo o meu ingrediente. Noé, entretanto, cumpre a sua tarefa. Sem ajuda, a não ser dos seus parentes, de alguns parentes. Porque também não existe outra fauna mais estranha que parente. E se vocês riram é porque sabem disso. Né? Jesus já sabia disso ao dizer aos seus discípulos que ninguém era profeta na sua própria terra. Vai a Nazaré. No primeiro momento as pessoas se encantam do que Jesus ensina, falando na sinagoga. E depois que corre a notícia que Jesus deu verdadeiras aulas de sabedoria, aqueles que tinham escutado, parece que perdendo um pouco da magia daquele momento, comentam com o outro: mas aquele cara lá não era o filho do José, o carpinteiro, e da Maria? Aquele que a gente via andar aqui em Nazaré, pequenininho, que corria daqui para lá, de lá para cá? E alguém até pode dizer, aquele que amarrava bombinha no rabo do gato? Inventando coisas a respeito de Jesus, maltratando os bichinhos, para desmerecer os seus ensinos. Isso não está no Evangelho, hein? Eu estou inventando. Mas, para fazer as pessoas caírem no conceito dos outros, nós somos muito hábeis, muito inventivos, muito criativos. E então ninguém acompanha Jesus lá. Ninguém o segue. Ao contrário, procuram abafar os seus ensinos, tanto que levam Jesus a dizer que ninguém é profeta na sua terra. Porque aqueles que convivem com ele, os que são seus parentes, se acham em uma condição, aquele cara, aquele que comia aqui na nossa mesa, aquela mulher, não é possível. Não, se ela for isso, então eu sou 3 vezes mais. Essa maneira de ser provavelmente deve ter criado muitos problemas para Noé também com seus parentes. Mas como Noé era um homem muito íntegro, muito correto, muito sério, outros que o conheciam assim,
apoiaram-no. E o trabalho deve ter sido longo. Somente quem já teve um machado nas mãos e teve que quebrar ou cortar uma árvore sabe o que significa o esforço de derrubar a árvore e depois de serrar, tirar tábuas e de montar a estrutura e de vedá-la e de fazer os compartimentos de tal modo que estivesse pronta a tempo. E todo mundo querendo, ô velhinho, o que é esse negócio aí, essa paredona aqui, é uma fortaleza? Não, isso é um navio. Para quê? Porque o Senhor falou que nós tínhamos que construí-lo, porque vai haver uma grande inundação. Ô Noé, nós já consultamos nossos satélites aqui, o departamento de meteorologia, e olha, ninguém está prevendo inundação nenhuma. Mas eu vou construir, e se vocês quiserem entrar, podem entrar depois que estiver pronta. Tá maluco? Eu tenho a minha casa, o que eu vou fazer nessa cabana aí de madeira? Eu vou morar lá onde eu moro, com as minhas famílias, com meus filhos, com a minha mulher, com meu marido. Você que fica com essa loucura aí, velho. Noé termina a arca. A ordem é, procure de novo as pessoas e as convide. Ele faz isso, convida as pessoas. Essas pessoas o ridicularizam, gozam do pobre homem. Mas ele convida os bichos. E os bichos vão. Olha que interessante também, não é? Os animais que estão em sintonia com as forças da natureza, porque vivem na natureza, porque sabem, por sentir mais do que por serem racionais, identificar o perigo, identificar as adversidades que estão se aproximando. Os animais caminham placidamente, conta a Escritura, e entram na arca. E lá ficam, ou adormecidos, ou quietinhos, porque encontram um refúgio. Mas os homens inteligentes não acreditam num outro seu igual, num homem íntegro, honrado, honesto, correto, que teve um esforço hercúleo para construir um navio para todos, sem cobrar ingresso de ninguém, sem pedir uma cooperaçãozinha, dá umas moedas aqui, porque você sabe como é, derrubar árvore, tem que, o leitinho das crianças precisamos ter. Ninguém conta quem pagou o salário de Noé, um salário que nunca existiu, para cumprir a promessa ao Senhor. Mas ninguém ouviu, e quem escutou não quis entrar. Ao contrário, ainda foi ridicularizar o homem. Noé então recebe a ordem: entra na arca, Noé. Lacre a porta. E depois, não abra mais. Noé faz isso. Entram com ele sua família, as esposas dos seus filhos, e Noé lacra a porta. E todo mundo continua vivendo, acostumados com a vida, comendo, dando de comer, procriando, dormindo e acordando. E agora com um ponto turístico a mais, na antiga Anatólia, ou na Turquia, aí ver como é que está a barca do maluco. É o primeiro Cândido Ferreira da história. Hospital que aqui agora já está praticamente desativado, mas que serviu por muitos anos ao confinamento ou ao tratamento de doentes mentais. Que agora também não podemos chamar de doentes mentais, porque agora cada dia eles inventam um nome mais eufemístico para isso. Aí primeiro era débil mental, depois era deficiente mental, agora não pode ser mais deficiente mental, é pessoa com alguma coisa assim a menos do que outro. Cada dia é uma novidade. Poucos se preocupam em melhorar as condições sociais e físicas em que eles vivem, mas para rotulá-los é muito, muito criativo também o ser humano.
Mas a arca deveria ser, para todos os que estavam do lado de fora, uma grande, fonte de piada. O maluco está lá dentro com todos os outros malucos que quiseram entrar com ele. Só que de repente, vai mudando o tempo, começa a ficar escurinho, dá uns trovão. E o tempo todo em que ninguém queria entrar na arca, também ninguém se preocupou em aprender a nadar. Porque de vez em quando chove, não é? Chove, chove, mas ninguém sabia que havia, e é por esse motivo o aviso que Noé escuta, havia um problema prestes a desencadear uma imensa e avassaladora inundação. O mar Mediterrâneo, que tinha nos limites do Estreito de Bósforo sua vizinhança, sua rolha de contenção, está para ser ampliado. Os cientistas não sabem dizer se foi um evento que aconteceu nas colunas de Hércules, como chamam o Estreito de Gibraltar entre a Espanha e a África, ou se algo acontecido lá força o oceano, que rompe um dique natural no estreito entre Grécia e Turquia. O canal mais estreito, o canal natural mais estreito que existe na Terra. E quando isso acontece, quando as águas conseguem arrebentar as rochas que ali impediam que estas águas se projetassem, há um verdadeiro dilúvio. Bilhões de toneladas de oceano começam a romper e a rasgar as entranhas daquele pequeno caminho. E começam a avançar continente adentro, buscando um outro limite. Um limite que não era assim uma rocha, não era uma montanha. Tanto que a água vai engolindo a terra, sem parar um segundo. Num dos piores desastres naturais que se tem notícia. Agora começa a fazer sentido, porque uma voz com décadas de antecedência alerta um velho para construir um barco. E generosa autoriza que do seu esforço todos os outros possam se beneficiar se quiserem. Mas ninguém quer. Ninguém entra no barco. Mas quando esse fenômeno, acompanhado da chuva, acompanhado da ventania, acompanhado do terror, acompanhado do ruído, porque esta cachoeira que se projetou desse estreito na direção interna da Turquia, ou daquilo que era a Turquia naquele tempo, fazia um rugido que se ouvia a centenas de quilômetros de distância, como se fossem cavalos em bando correndo, exércitos marchando, coisas desse tipo. O barulho da água caindo. A água avança, certeira. As pessoas se surpreendem, começam a ver suas casas sendo engolidas. As que estavam nos pontos mais baixos, quase que de imediato. Aquelas que já estavam um pouco mais altas começam a perceber que aquilo vai subindo, 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 engolindo terra numa proporção de quase 2 quilômetros em cada dia. Aquilo vai se tornando uma bacia imensa. Vão perder todas as coisas. Como se um incêndio, para ser ilustrativo, um incêndio ganhasse as ruas da nossa cidade e de repente você começa a ver ele se alastrando para a direção onde você vive.
Se as nossas casas fossem de madeira, não teria ninguém aqui agora. Todo mundo estava correndo para salvar alguma coisa. E se não houvesse como salvar, estava todo mundo pedindo abrigo naquele que tivesse construído uma casa de tijolos resistente o suficiente para vencer o calor. E foi exatamente o que aconteceu. Aí todos os desesperados se lembraram de Noé. Correram à porta da arca. E começaram: ai, velhinho bondoso, socorro! Você tem que ser bonzinho, tem que fazer a caridade, Noé. Nós não sabemos nadar. E nós imaginamos o que deve ter ali na porta da arca de Noé. Chorado em palavras, em imprecações, em revolta, em ódio, na boca leviana dos mesmos que antes estavam ironizando o pobre do homem, que os havia convidado a ajudar na construção ou a entrar na arca e se salvarem. Mas a ordem era taxativa. Noé, constrói a arca. Sim, senhor. Noé, convida todo mundo para entrar. Sim, senhor. Noé, fecha a porta e não abra mais. Sim, senhor. E os que vão ficar do lado de fora, estes, quando perceberem a desgraça, eles pedirão para você abrir. Mas aí já não é mais porque eles têm fé em mim. É porque eles têm medo de morrer. É porque eles prometerão qualquer coisa desde que se salvem. Estes não estão preparados para o navio. Noé mantém lacrada a porta. Não há choro de criança, não há lamento de velho, não há súplica de mãe ou de pai que façam com que a porta se abra. E o destino dos que ficaram do lado de fora é muito conhecido de todos. Quem não aprendeu a nadar, quem não teve como se agarrar em alguma coisa que flutuasse, perdeu a vida. Enquanto os bichos estavam vivos, os inteligentes estavam afogados. A nossa existência tem sido um constante aviso. Preparai-vos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, enquanto há tempo. Diz o Evangelho, porta estreita. Ele não diz assim: olha, o dia que você estiver andando e aparecer uma porta e ela for estreita, vê se você passa. Aproveita. Olha, se der, procura uma portazinha meio estreita aí, aproveita o tempo. Se ela estiver aberta, vai lá e passa. O Evangelho não fala assim. O Evangelho diz: esforçai-vos, fazei esforços por entrar pela porta estreita. Essa que ninguém quer. Esta que parece não ter lógica. Esta que não é atrativa, que não é sedutora, porque exige de cada pessoa um esforço para passar. Aproveite e passe por ela antes que o dono da casa entre e a tranque. Porque depois que ele a tiver trancado, nada vai fazer com que ela se abra. E os que estiverem do lado de fora gritarão, como diz o Evangelho, gritarão: Senhor, abre a porta para que possamos entrar. E do lado de dentro, o Senhor lhes responde: eu não sei quem vocês são. Como, Senhor? Nós comíamos e bebíamos na sua mesa. Nós caminhávamos contigo na praça pública. Nós expulsávamos o demônio em seu nome. E a resposta é esta: afastai-vos de mim, homens que praticais a iniquidade. E a porta continua fechada. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não adianta ter comido na minha mesa, bebido do meu vinho, ido comigo pelas ruas e até mesmo
expulsado os espíritos ou falado com eles nas reuniões mediúnicas das doutrinas que agora, entendendo as duas facetas da vida, trabalham em instituições que têm contato com o mundo espiritual. De nada disso adianta. Porque aquelas pessoas que não se esforçaram por passar pela porta estreita, não queriam sacrifício. Faziam isso porque era bonito, porque era fácil, porque estava na moda. Não queriam pagar o preço da porta estreita. Não queriam ajudar Noé a construir a arca. Mas faziam era ridicularizá-lo. Denegrir o seu nome. Fazer de conta que aquilo era uma loucura de um louco manso. E, no entanto, é exatamente isso que está acontecendo na terra de hoje. Está vindo a tormenta. Por todos os lados, de todos os tipos. Jesus nos aconselha, como trabalhadores da última hora, não os espíritas, não, com exclusividade, a todos os que são cristãos, aconselha que as pessoas se melhorem e colocam um roteiro para essa melhora, o bem que você faça aos outros como se você o estivesse recebendo. Torne-se melhor, diz Jesus, por outros caminhos. Você quer que alguém faça algum bem para você e você, precisando deste bem, vai ficar agradecido. Então lembre-se de outros que precisam da mesma coisa e ajude-os. Cada um se premiará ou se punirá pelas suas próprias obras. O Senhor alerta constantemente. E Ele, falando sobre estes temas, nos coloca como trabalhadores que estão sendo chamados para esta última jornada. E é então que os Espíritos, completando estes ensinos, nos alertam. A terra está mudando. As portas da arca estão se fechando. Depois que elas estiverem fechadas, não adiantará mais converter-se. Não adiantará mais querer ser bonzinho quando todas as paredes estiverem ruindo. Não adiantará desejar fazer o bem ou largar a droga ou o vício qualquer, ou parar de enganar o seu cliente, o seu fornecedor, o seu marido, a sua mulher, quando de verdade você estiver sentindo a água chegar pela sua goela e carregar na consciência este peso. Aí não há como rezar. Neste momento, nenhuma oração será escutada. Porque todas elas não estão nascendo de um sentimento livre, numa escolha. Estão sendo motivadas pelo medo, pelo pavor. E no pavor, qualquer um pede ou faz qualquer coisa. Até a mentira, para conseguir um lugar no barco salva-vida. Só que não é mais uma enchente. Não é mais um cataclismo. É uma mudança essencial. Porque a terra, como a arca de Noé, não pode mais aguentar conviverem dentro dela os que a querem salvar com os que a querem afundar. Por isso, alguns permanecerão, mas a maioria será posta para fora. E agora não é mais uma questão de religião. Não, mas eu era católico fervoroso, ia à missa todo santo domingo. Eu era crente, dava o dízimo, pagava até mais do que eu devia. Não importa nada disso. Ah, eu era espírita, era médio. Era médio. Eu dava passe, eu fazia palestra, escrevia livro. Isso é absolutamente desconsiderado. Porque você pode ser tudo isto e continuar fazendo a iniquidade. Como diz a porta estreita, você pode andar com Jesus, comer na mesa dele e continuar sendo iníquo,
continuar pisando na goela do seu próximo, continuar desejando o mal do seu semelhante, na sua essência. Agora a limpeza é da verdade sobre a mentira, do que nós somos. E todos aqueles que entenderem isso, e que mudarem no esforço da transformação real, mudarem o seu modo de sentir, de ser, de falar, de agir, estarão melhorando a sua capacidade de limpeza interior. Enquanto que aqueles que não fizerem isso, porque, que isso, de vez em quando eu rezo, mas o mundo é para os mais espertos. Esses vão ser surpreendidos pela enchente. E poderão invadir as igrejas, poderão se ajoelhar, poderão pedir a Deus que serão assassinados pela vida, dentro das catedrais, pelas vigas que vão cair sobre eles, dentro das próprias paredes aonde se abrigam para erguerem-se a Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Morrerão lá mesmo, desencarnarão, como mosquitos, porque a terra não aguenta mais. Já está havendo esse processo de seleção. Se forem buscar na Gênese, a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, encontrarão esse processo. A nova geração. No fim da Gênese está, com todas as letras, a explicação desses fatos. Os que pertencem à velha geração serão levados embora. Você pode ser bonitinho, pode ser lindinho, pode ser isso, pode ser aquilo. Pode ter feito todos os tipos de esforços no mundo para ser o campeão das aparências. Pode parecer até religioso demais. Mas já não é mais uma questão de parecer, é uma questão de ser. Não é mais uma questão de falar, é uma questão de sentir. Não é mais uma questão de você ir a uma igreja, é de você ser a sua igreja. Em tudo o que você faz. Como você trata os parentes com quem você vive. O que você faz com eles. Como você se relaciona com o seu empregado. Como você atua com seus amigos. Nas tarefas profissionais que realiza. Como você olha uma pessoa que está no trânsito. Que dirige um carro ao seu lado. O que você pensa sobre ele. Quais são os conceitos que você tem em relação às pessoas que são difíceis? Como você as tolera? Com que amor você se devota àqueles que são menos que você e que te dão muito trabalho? Fala Jesus, uma parte do Evangelho, agradecendo aos homens que deram a ele de comer, a ele de beber, que o vestiram, que o foram visitar, que o ajudaram quando ele estava doente. E os homens não entendem o que ele diz. Ele diz: Senhor, não sabemos o que falais. E o Senhor lhes diz: porque toda vez que você fez isso para o menor dos seus irmãos, que deste de comer, de vestir, que foste visitar, que ajudasse o menor deles, foi a mim que você fez. Por isso eu te agradeço pelo amor que você deu a alguém que não era do seu sangue necessariamente, que não foi porque era do seu sangue que você foi bom para ele. Cada um de nós, explicam os Espíritos, é um registro vivo, vibratoriamente falando, do que somos. Portanto, é muito fácil identificar aqueles que já estão dentro de uma outra visão de mundo, daqueles que estão no velho mundo, que vai afundar. É muito simples. Nós mesmos estamos nos condenando ou nos salvando, dependendo do que estamos fazendo conosco. É mais fácil não acreditar. Viu, gente? É mais fácil dizer: não, esse cara está maluco, esse cara é um alucinado, esse cara é um doido. E eu nem tenho cara de Noé. Não sou velho. Não estou enrugado, nem estou construindo um navio. Mas agora a terra é o navio.
E aqueles que não estiverem de acordo com as vibrações novas não ficarão nele. Você pode não acreditar em nada e ser salvo. Ou melhor, e se salvar. Mas você pode ser a autoridade mais elevada da sua crença e você será levado embora. Porque já não é mais rótulo, não é roupa, não é símbolo, não é chefia nem poder que vai fazer a diferença. É a nossa essência. Finalmente, nós que sempre buscamos por justiça e achamos ruim quando a justiça não acontece, finalmente ela acontecerá. E quando isso se der, aí sim é que a gente tem que pensar de que lado é que a gente vai estar. Terei me preparado? Por que trabalhar com tanta intensidade na última hora? Porque com isso você se transforma. Você demonstra com as suas atitudes o que você é. Agora, trabalhar e se candidatar somente quando as coisas estiverem indo para o buraco, já não é mais por amor. Pedir para entrar na arca, por favor, Noézinho, deixa filhinho entrar. Aí já não é mais porque a pessoa de verdade acreditou na palavra. É porque está com medo de morrer. E aí não há alvará suficiente para abrir de novo a porta. Estas criaturas, entretanto, não estão condenadas a desaparecer da ordem da vida. Não. Continuarão existindo. Continuarão progredindo, evoluindo em uma outra atividade, em um outro mundo. Um mundo pior que a Terra. Lá poderão ajudar outros mais primitivos a se tornarem melhores. Mas na Terra não haverá a mesma chance. Porque essas chances já foram dadas. E quem não aproveitar a última jornada do serviço, sabe por que está indo embora. Há muitas pessoas que guardam e quando estão na porta da morte, aí são generosas. Aí abrem o cofre, aí fazem cheques, aí põem testamentos para tal igreja, tal igreja, tal igreja, tal igreja. Porque de verdade não estão doando nada. Estão com isto, querendo parecer bonzinhos antes do último suspiro, para garantir do lado de lá algum benefício, como se a moeda humana comprasse o lugar no céu. Não adianta. Você quer de verdade salvar-se? Diz o Evangelho. Desapegue-se de tudo, se tiver coragem. Este tudo, não me refiro aqui apenas a valores, a bens. Desapegue-se das coisas velhas, das coisas erradas. Desapegue-se dos impulsos negativos. Desapegue-se dos vícios. Porque se você não fizer isso, eles vão levar você para o buraco. Por culpa sua, por culpa nossa. Desapegue-se de todas estas coisas do mundo que nos têm prendido à terra há muitos milênios. Porque a Terra agora também está melhorando. Chegou o patamar evolutivo que vai transformar a Terra de um mundo de um determinado nível a um mundo de nível melhor. E quem estiver capacitado para ir, irá com ela. Mas essa capacitação depende da pessoa. Não é um favor. Não é alguém que vem dizer, olha, aquele vai, não, aquela lá não gostei da cara dela, ela estava dormindo na palestra, ela não vai. Mas aquele lá do fundo, estava de boné, os de boné vão. Mas e os careca? Os careca vão ficar. Não. Não é mais isso que vai funcionar. É o que cada um é, na sua essência. E se alguma coisa servir o que nós estamos dizendo, para fazer pensar, mais do que para temer, nós queremos que vocês não se esqueçam de uma coisa. A porta da arca já começou a fechar. Isso aqui não é uma religião.
Não é mais uma cerimôniazinha das milhares que nós já assistimos e que voltamos para casa do mesmo jeito, depois de ter comungado, depois de ter bebido a água, depois de ter feito as milhares de promessas para ganhar coisas. Não, isso não é. Noé estava na natureza, construindo um barco, não estava dentro da igreja, fazendo uma pregação. A arca está fechando. Será que os bichos vão entrar e nós vamos nos afogar de novo? Isto quem vai dizer é cada um de nós mesmos. De acordo com o que nós resolvermos viver. Desapegarmos-nos das coisas ruins. É a atitude sábia de quem quer seguir no mundo melhor. Continuar igual, fazendo de conta que é diferente, é a atitude tola de quem ainda não aprendeu que isso não serve para nada. Engana alguém por algum tempo, mas não engana mais todo mundo o tempo todo. Vocês estarão vendo estes processos se ampliarem. As angústias visitarem as criaturas. O desespero e o medo fazendo as igrejas transbordarem. E as igrejas aproveitando isso, furtando dos que vão lá dentro, pegando as coisas que eles têm, prometendo que os sacerdotes ou os responsáveis não têm autoridade para prometer. Como aqueles que não esperam morrer o cadáver para roubá-lo. Será triste tudo aquilo que vamos ver, mas será necessário para que cada um possa mostrar quem de verdade é. Que tipo de fé de verdade possui. O grande problema continua sendo não aquele que nos vai levar deste lado para o outro lado. Porque este não é um problema. Isto já é uma solução. Todos iremos. Não é o medo de morrer que nos deve impressionar. Quando a gente entende todas estas leis, o que deve mexer conosco é exatamente como estamos vivendo. E disto ninguém vai escapar. Ninguém. Nenhuma exceção haverá. Falam os Espíritos nas obras de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, das nuvens de bactérias psíquicas que habitam as coletividades humanas. Matéria mental densa transformada em processos mórbidos, que flutuam sobre as cidades, flutuam sobre as pessoas, e são alimento para a proliferação de todos os tipos de corpúsculos vibratórios, que se unem aos que nós já possuímos, e produzem o ambiente adequado para a eclosão de enfermidades. Em 1912, 13, 14, mais ou menos, uma gripe dizimou mais de 20 milhões de pessoas na Terra, em um tempo em que este número era imensamente maior, relativamente falando, do que é hoje. Uma humanidade que ainda não havia chegado aos 2 bilhões de pessoas. Perder 20 milhões de habitantes significa perder de 10 a 15% da população existente. E será que é simples coincidência que essa gripe tenha eclodido logo depois da Primeira Guerra Mundial? Quando as vibrações de medo, de ódio, de mal estavam ali ainda, fumegando. Esses processos todos continuarão a dizimar. Não por culpa do vírus da gripe, coitadinho.
mas porque a gente gosta muito deles. E a gente produz isso. Quando você modifica o seu padrão mental, quando você altera o seu sentimento, você abre um clarão ao seu redor. Uma energia nova te protege, se amplia. Um equilíbrio dos seus sentimentos, das suas emoções, se transfere para um equilíbrio do seu organismo. E viver neste equilíbrio, não se permitir tocar pelas agressões externas, dominar a si mesmo, construir a sua arca, significa uma atitude sábia. Daquele que não tem medo de morrer, tem medo de viver, viver de qualquer jeito. Lembrem-se, os que são jovens, que tudo passa muito depressa. Porque aqueles que já são jovens de cabelo branco, nesta sala aqui, estão do lado de vocês para dizer que é verdade. São os testemunhos vivos de que o tudo passa muito depressa. E aí, cada um escolhe o caminho que quer. A voz continua dizendo: filhos, eu vos amo. Segui os mandamentos. Os mandamentos dos hebreus. Não são nem os mandamentos do Cristo, que não deixou mandamentos. Segui os mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Não furtar, não matar, não cobiçar, não invejar, não mentir, não ferir. Já desde esse tempo, o homem escuta a reforma necessária, como construir o seu barco. Desde essa época, o Senhor dá a cada filho orientação do que fazer para não naufragar. E quando perguntado a Jesus qual era da lei o maior mandamento, o Senhor resumiu tudo, todos eles, somente nisto: amar a Deus e ao outro. Só isso. Quem entender isto estará construindo o seu navio. Mas quem não fizer isto, procure uma academia de natação. Procure alguém que saiba nadar. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja daqui a um mês, pode ser que seja daqui a 10 anos ou daqui a 30, mas vai acontecer conosco também. O mundo vai melhorar apesar do que nós somos. E só aqueles que tiverem sabedoria para entenderem que é o bem que vai prevalecer, só estes poderão participar do banquete. Só estes terão vestido a veste nupcial. Convidados todos somos, diz o Evangelho, por fim. Todos são chamados, mas quão poucos são os que se escolhem. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Jesus, pelas dádivas desta hora, por podermos nos unir uma vez mais em favor do sofrimento da terra. Em muitas partes, criaturas aflitas não encontram em si mesmas a estrutura de equilíbrio e de paz, de fé e de confiança em Deus para suportar os desafios, sejam eles da solidão, do abandono, da necessidade material, ou os desafios na forma de enfermidades. Nesse mesmo momento, Senhor, algumas populações começam a sentir o peso
da tormenta moral do medo, pelo agente sutil que se transmite de pessoa a pessoa e que de um dia estando boa, pouco depois pode se ver alijada desta existência. Muitos, não importando nem sua condição cultural, social, nem sua importância no mundo, nesse instante se preocupam porque não sabem como se defender, como fugir de um mal que não conseguem ver. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa oração possa ajudar igualmente a tanta gente que nas diversas enfermidades e nos diversos países da terra estão doentes antes de contraírem a enfermidade, doentes do egoísmo, da ambição, doentes da inveja, do ciúme, doentes da razão. Enfermidades estas que circundam cada um e que, como a gripe, como a tuberculose, como qualquer outra virose, contamina o seu organismo a partir dele mesmo. Ajuda, Senhor, para que a nossa oração possa ser, quem sabe, um chumaço de algodão que ajude a higienizar, a limpar, a fortalecer, com esperança, a angústia interior, ao mesmo tempo em que nos prepare para enfrentarmos com decência os desafios da existência, que também chegarão até nós. É por isso que, uma vez mais, cantaremos unidos a canção que nós te pedimos que nos ajude a escutar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume,
céu.